Boa noite, irmãos. Que alegria, né? Eu fui convidada a trazer um devocional e eu falava para Deus, né? Que alegria poder compartilhar da sua palavra, porque um dia eu disse para o Senhor, né? Eu gastarei a minha vida aos seus pés, né? Então hoje eu me sinto honrada de estar aqui com vocês, de poder compartilhar essa palavra, de fazer parte da família de Cristo junto com vocês, de poder cantar parabéns, de poder comer um bolo, um salgado. Vocês são a nossa família. Então eu agradeço a Deus. Eu falei para Deus ontem, Deus, obrigada, Senhor, porque nós temos vida, né? E eu sempre falo, né? Lá em casa todo mundo sabe que eu fico muito alegre no dia do meu aniversário. Sério, eu fico dando risada sozinha, eu fico muito feliz, porque para mim é alegria de eu poder estar viva, de eu poder comemorar e celebrar mais um ano de vida, amém? Glória a Deus. Queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Lucas, no capítulo 14, por favor. Lucas 14, versículo 15. Deus está falando já desde o início, né? Quando a Ana começou a orar e ela falou dos discípulos no caminho de Emaús e eles perceberam que era Jesus no partir do pão. E é sobre isso que o Senhor vem falando comigo e eu quero compartilhar com você, porque tem uma mesa preparada aqui nessa noite. Nós nos alimentamos, né? Compartilhamos. Você sentou aí com alguém, você conversou com alguém, você teve um tempinho de você ouvir a história de alguém, a necessidade de alguém. Essa mesa foi preparada pelo Senhor para nós. Amém? E em Lucas 14, versículo diz assim, a parábola do grande banquete, versículo 15. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus, ou seja, Jesus estava na mesa, né? E um disse assim, feliz será aquele que comer do banquete do reino de Deus. E Jesus respondeu. Nesse momento, Jesus começa a contar a parábola. Ele responde dizendo assim, certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, venham, pois tudo já está pronto. Ou seja, Jesus está dizendo, tudo está pronto. A mesa está pronta. E a mesa do Senhor é um convite de amor para nós. É um convite de comunhão, de salvação, de perdão, de novos começos. E o que é mais lindo que na mesa do Senhor não tem órfãos, não tem excluídos, não tem abandonados, mas tem filhos. Nós somos filhos do Senhor. Foi numa mesa como essa, quando o Senhor me apresentou pessoas de Jesus, pessoas que são Cristo na minha vida, que eu pude abrir a minha vida, que eu pude chorar, que alguém pôde orar por mim, que alguém pôde ministrar o coração, não só o meu, mas o coração da minha família. Então, quando Jesus contava essa parábola, ele diz assim, e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. Então, nós entendemos que a mesa está pronta, que o Senhor, Ele já preparou tudo, que Jesus já morreu naquela cruz por nós, que nós somos filhos, mas muitas vezes nós não aceitamos esse convite.
E não precisa de mais nada. É só você dizer, sim, eu quero estar nessa mesa. Não é como você está, mas é dizer, sim, eu quero fazer parte dessa mesa. E aqui ele começa a falar que alguns começam a apresentar desculpas. Diz assim, o primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse, acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse, acabo-me de casar, por isso não posso ir. Então, um estava focado nos bens, outro nos negócios, outro nos relacionamentos. E eu quero convidar você a sondar o teu coração, assim como o Senhor fez comigo ontem. E pedir ao Senhor, Deus, sonda o meu coração, analisa a tua vida. Muitas vezes nós damos desculpas, muitas vezes algumas coisas nos impedem de aceitar esse convite. E quando eu falo de aceitar esse convite, a mesa é um lugar de encontro. E eu estou falando de um encontro com Jesus. É esse encontro que nós precisamos ter, e não é só hoje, é todos os dias. E o que me impede de ter esse encontro com Jesus todos os dias, que me faz ter constância nele, que me faz caminhar com perseverança nele, sabendo que ele é por mim? Mas muitas vezes nós estamos tão atarefadas, muitas vezes, meus irmãos, eu mesmo falei, Deus, eu trabalhei tanto hoje, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas eu não tirei um tempo para falar com o Senhor. E a mesa estava posta para mim. A mesa estava pronta para mim, mas eu não tirei esse tempo. E o Senhor nos chama diariamente para isso, para essa intimidade. Para nós se alimentarmos do pão da vida que é Cristo. E ser governado por Ele, segurando na sua mão, como Zé pregou no domingo passado. Nós estamos em direção à eternidade. Jesus está segurando na nossa mão, mas muitas vezes nós soltamos da mão de Jesus. Muitas vezes nós fazemos isso. Então que nós possamos olhar para nós, assim como Jesus contando essa parábola, uns estavam preocupados com seus bens, com seus negócios, o outro tinha acabado de casar. E o servo voltou e relatou, eu estou no 21 agora, tá, irmãos? O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas, os becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Disse o servo. O Senhor ordenou, foi feito e ainda há lugar. Gente, é muito lindo isso, porque o Senhor, Ele não é só você, não é só eu e você. Olha, tem mais lugar. E ainda que esse lugar tivesse cheio, ainda teria lugar, está dizendo aqui, e ainda há lugar. Então tem lugar para mais um, tem lugar para mais um. E não é sobre ser perfeito, meu irmão. Aqui diz, ele fala aqui, vá rapidamente para as ruas, os becos, ou seja, aquele que ninguém mais quer, aquele que ninguém mais está acreditando mais, o teu familiar que ninguém mais insiste nele. Mas o Senhor está dizendo nessa noite, não podemos desistir. Ele é meu filho, ela é minha filha. E tem lugar para eles, e tem lugar para mais um, e ainda que tivesse cheio, tem lugar muito mais. E aqui diz assim, então o Senhor disse ao servo, vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Ou seja, o Senhor, Ele deseja que os filhos estejam na mesa dele. Que os filhos tenham um encontro com Ele. E a mesa somos para nós.
improváveis como eu e você, pobres, aleijados, cegos, coxos. Vai às ruas, becos e chamem todos para a mesa. E que amor é esse? Que amor é esse? Como o Ricardo leu ali, falou, João 3,16, todos conhecem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. E quando ele fala para que a minha casa fique cheia, é porque Deus quer você, Nica. Deus quer você, Denise. Deus me quer. Deus quer o meu coração por inteiro. E não é o tempo que você tem de conversão, meu irmão. Não é o tempo que você aceitou Jesus. Mas Deus quer você por inteiro hoje. Deus quer você de todo o seu coração. Deus quer que reconhecemos que não somos nada sem Ele, que Ele é suficiente. E sabe por quê? Porque na mesa, quando você chega à mesa, a mesa fala de cura, fala de libertação, de perdão, de comunhão e de restauração. E você vai ser o Cristo na vida do teu irmão. Para derramar, para curar, para ouvir, para ministrar, para trazer esse que está faltando. Sabe, nós precisamos ter essa sede, essa fome de buscar o perdido, né? Muitas vezes eu já falei, esse dentro da gente, eu abro meu coração, esse aí eu já convidei tantas vezes, mas nós não podemos desistir, porque Deus não desiste de mim. Glória a Deus por isso. Ele não desistiu de mim, Ele não desiste de você. Só que assim, meus irmãos, nós precisamos estar inteiros nesse Evangelho. Nós temos que estar inteiros em Cristo. Nós precisamos estar dispostos a obedecer aquilo que o Senhor tem nos pedido, a ler a sua palavra, a viver de fato esse Evangelho, que é um lugar maravilhoso, porque quando nós dependemos de Deus, Deus nos sustenta, Deus cuida de nós, Deus Ele dá abundantemente mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Obrigada, querido. E se você seguir um pouquinho ali, não vou ler, mas fala o preço do discipulado. No versículo 25, fala assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e este, voltando para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Ou seja, meu irmão, nós precisamos abrir mão para ser discípulo de Jesus, para ouvir Jesus, para ser Cristo na vida de outros. E eu queria fazer um momento aqui, não sei se precisava de 2 homens para colocar essa mesa aqui para mim, por favor. É bem rapidinho, tá? Aqui temos a mesa, né? A mesa Santa Ceia, a mesa, mas de uma forma profética. Eu quero chamar aqui a Dona Rosa, né? Eu nem sabia que ela está aqui hoje, mas ela disse que queria ceiar com o Senhor hoje. Vem aqui, Dona Rosa. Pode sentar aqui, Dona Rosa. Eu queria pedir para que um jovem também viesse e assentasse à mesa aqui. Pode sentar aqui, Dona Rosa. Só um jovem, só não vai precisar falar nada, fique tranquilo. Glória a Deus. Eu queria uma criança também. Temos uma criança? Você chama lá para mim?
rapidinho. Eu queria também pedir que um casal se voluntariasse para sentar aqui também em volta da mesa, por favor. Olha, Denise Brasil já foi eleito. Amém. Pode sentar aqui. Aqui mesmo? Aqui? Isso, aham. Glória a Deus. Queria que enquanto não vem nenhuma criança, você fechasse os teus olhos, que você sondasse seu coração e que você deixasse o Espírito Santo ministrar no teu coração. Se existe algo que tem te impedido de estar de forma inteira nessa mesa, de desfrutar do banquete do Senhor, deste banquete que é preparado por Ele. Aleluia, Jesus. Fala com o Senhor, pede perdão para Ele. Sabe, eu vejo que com tantas coisas acontecendo nesse tempo, o Senhor... Pode sentar aqui, Rafinha, por favor. O Senhor quer nos amadurecer. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Senhor, é na Tua mesa, Pai, que nós deixamos tudo, Senhor. Obrigada porque a mesa está posta, porque existe um banquete, Senhor, e eu quero desfrutar dessa mesa, Senhor, junto com o Senhor, Deus. Eu quero pedir ao Senhor, Deus, que eu possa repartir, não comer sozinha, Deus, mas que eu possa repartir com o meu irmão, Senhor. E existem lugares aqui, Senhor, que ainda tem pessoas para chegar a essa mesa, Senhor. Jesus, desperta o nosso coração para isso, Senhor Jesus. Ó Deus, nós clamamos a Ti nessa noite, Jesus. Clamamos a Ti, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. O Senhor me direcionou a colocar assim, porque são gerações que temos aqui. São gerações, são experiências vividas. E eu quero que você, junto comigo, que você declare sobre eles, que você confirme. Né? Eu me coloco aqui diante do Rafael. O Rafael é uma criança. O Rafael, o Senhor usa a pureza de uma criança, a alegria de uma criança, para ministrar o nosso coração. Nós precisamos olhar para as crianças. Nós precisamos amar as crianças. E eu quero que você agora comece a orar pelo Rafael, porque ele representa as crianças da nossa cidade, as crianças do nosso Brasil, as crianças da nossa nação. Meu irmão, há poder na sua oração. Jesus, nós clamamos, Pai, pela vida das crianças nessa noite, Jesus. Nós clamamos, Pai, para que as crianças, Senhor, cresçam no seu caminho, Senhor. Deus, nós sabemos que tantas coisas acontecem com as crianças, Pai, do nosso Brasil, da nossa nação, Senhor. E nós pedimos, Pai, que o Senhor venha, Senhor, proteger as nossas crianças, Pai. Que nós possamos olhar para elas, Pai, com um olhar diferente, Senhor. Com um olhar de amor, Senhor Jesus. Que toda pedofilia cesse, Senhor. Que todo tráfico humano cesse, Senhor Jesus. Deus, nós oramos nessa noite como igreja, Senhor, pela vida das crianças, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aqui nós temos o Gabriel. O Gabriel é um jovem e os jovens são fortes. Os jovens terão sonhos.
Os jovens são corajosos, são destemidos. Os jovens também são a boca de Deus para nós. É uma geração forte. E eu quero pedir que o Gabriel venha fazer essa oração pelos jovens. Por favor, Gabriel. Aleluia, Jesus. Estenda as suas mãos, ore com todo o teu coração. Oh, Jesus, sim, Deus. Sim, Jesus. Sim, Deus. A vida, Pai, dos jovens, Pai, dessa nação. Aleluia, Jesus. Sim, Deus. Aleluia, Jesus. Deus. Sim, Jesus. Queremos declarar, sim, Pai, Senhor Jesus. Ora, aleluia, Deus, Jesus. nós abençoamos os nossos jovens, ó Pai. Aleluia, Deus, Senhor. Nós declaramos, Pedimos ó Pai, a Ti, Jesus. jovens fortes, ó Pai. Aleluia, Jovens, ó Jesus. Deus, assumindo Sim, responsabilidade, Jesus. Pai. Sim, Deus, esses Jesus. jovens Sim, sendo Deus. preparados, ó Pai. para Sim, honrar, Jesus. Deus, em todas as áreas. Aleluia, Jesus. Nós oramos, ó Pai, declarando jovens fortes, ó Pai. Nós oramos, ó Deus, declarando vida, Pai. Amém. Declarando amor a Deus. Pai, pedimos Amém, a sua Jesus. proteção, ó Pai. Aleluia, Protege, Deus, Jesus. a mente de cada jovem, ó Aleluia, Pai. Jesus. Hoje em dia, Deus, os jovens têm sido suas mentes, ó Pai. Nós oramos, ó Deus, declarando uma proteção do Senhor. Amém, sobre os jovens, Jesus. Nós Aleluia, declaramos, ó Deus, uma Jesus. identidade forte Em nome sobre de os jovens. Jesus. Nós Em declaramos, nome de ó Pai, Jesus. que eles são amados. Em nome Nós de declaramos, Jesus. ó Pai, que eles darão certo. Em nome de Deus, nós Jesus. liberamos, ó Em Deus, nome de palavras de Jesus. bênção, ó Pai. Aleluia, Liberamos, ó Deus, palavras Senhor. de vida, Pai, sobre os Aleluia, jovens da nossa Jesus. nação. Aleluia, Em nome de Jesus. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Gabriel. E aqui nós temos também um casal, que por sinal é um casal de muita experiência, né? E o casal fala muito de aliança, é onde existe, a sua casa será um altar, um abrigo, né? Um refúgio para outras pessoas, né? Que vocês possam representar os casais, né? Que não haja mais separação de casamentos, que os casamentos sejam, Pai, selados pelo Teu poder, Senhor. Amém. Deus, eu oro, Jesus, pelos casamentos nessa noite, pelas famílias, Senhor Jesus. Oramos e intercedemos nessa noite, Jesus. Pai, que haja fome e sede do Senhor, Pai, que os casais, Senhor, sejam, Pai, unidos no Senhor, Pai. E que eles abram as suas casas, Senhor, para receber outros, Senhor, para ser Cristo na vida dos outros, Pai, e trazer a mesa, Senhor, do Senhor, Pai, em nome de Jesus. E nós temos aqui a Dona Rosa. Dona Rosa, uma senhora que ama Jesus, que se batizou conosco, né, Dona Rosa? E a sua experiência e sabedoria, as suas cicatrizes, são sementes para nós. A sua história, coisas que você passou, nós não passamos ainda. E os idosos, eles têm algo para derramar sobre nós. Eles têm algo para nos ensinar. E eu queria pedir que alguém viesse orar pela Dona Rosa e orar pelas pessoas de mais idade, as mais experientes. Quem poderia fazer essa oração? Amém? Amém? Venha, seu Reinaldo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Oh, Jesus. Pai querido, Pai amado, Senhor, neste momento, Pai, Sim, levantando Jesus. esse clamor. Sim, Pelas Deus. pessoas, ó Pai amado, Pai Sim, querido, Jesus. que têm experiência de Sim, vida. Jesus. Que venha, meu Pai Em nome querido, de nesta Jesus. noite, meu Pai, derramar sobre aqueles que necessitam do aconselhamento, meu Pai, a sabedoria ao qual o Senhor deste para esses que já alcançaram uma certa idade, meu Pai. Em nome Mas de não Jesus. sei, deixou de ser o seu servo, meu Pai. E sempre está aqui para servir. Amém. Como servo até Amém, o último dia, Amém, ao qual o Jesus. Senhor vai nos chamar. Aleluia, para estar contigo. Jesus. Assim eu agradeço. Amém, Em nome do Jesus. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada, meus irmãos.
Pode ir, Rafinha, você quer ir brincar, né? Glória a Deus. Obrigada. Obrigada, Deusinho. Né? Como nós falamos aqui, que a mesa não é só um lugar para receber, mas de repartir. Que você possa desfrutar e que você possa repartir com mais alguém. Seja por uma mensagem, seja por um telefonema, seja Cristo na vida de alguém. Tome café com alguém, chame alguém para sua casa. Você não precisa, você só precisa abrir e o Senhor vai usar a sua vida como um instrumento para a vida de alguém. Amém? Glória a Deus. Senhor, muito obrigada, Jesus, por essa mesa, obrigada por esse tempo, Senhor Jesus. Pai, que o Senhor venha despertar no nosso coração, Pai, essa sede e essa fome, Senhor, pela Tua presença, Pai. Senhor, que nós possamos reconhecer o Senhor, Pai. Que nós possamos, Pai, de fato, Senhor, abrir a nossa vida, Senhor, para aquilo que o Senhor quer fazer, Senhor Jesus. Que o Senhor possa despertar nos nossos corações, Pai. Senhor, mostre pessoas para nós, Senhor. Pessoas que talvez nós não falamos mais. Que nessa semana nós possamos ser despertados a mandar uma mensagem, a enviar um convite para estar nessa festa, para estar nessa mesa, Senhor, para ser liberto, para ser cuidado pelo Senhor Jesus. E entendemos, Pai, que o Senhor é suficiente para todos nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém?